Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática 2. Hoje é a aula 8, a gente vai estudar a relação de ordem, tá? Então, se a gente lembrar então, o último assunto que nós estudamos foi relações de equivalência. Uma relação de equivalência, né? Então, é aquela relação que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Uma relação ela será de ordem quando ela for reflexiva, transitiva e antissimétrica, tá? Então serão esses tipos de relações, né, que satisfazem essas três propriedades ao mesmo tempo, que nós estudaremos nessa aula, tá? Relação de ordem, ainda nós estaremos considerando então apenas aquelas relações de um conjunto nele próprio, tá? Então quando a gente fala que R é uma relação de ordem em um conjunto A, por exemplo, estamos dizendo que fica implícito, né, que R é uma relação no conjunto A, no próprio A, tá? Uma relação de um conjunto nele mesmo. Então, a menos que eu diga o contrário, as relações nessa aula são sempre de um conjunto nele mesmo, tá? Um exemplo importante que aparece no dia a dia aí, nosso, de relação de ordem, é a relação menor ou igual, tá? Nós já vimos aí alguns exemplos nas aulas passadas, né? Que essa relação ela é reflexiva, transitiva e ela também é antissimétrica, tá? Uma outra relação importante, né? É a inclusão de conjuntos, tá? Lembrarem, ó, dois conjuntos, deixa eu mudar a letra aqui, né? X e Y, né? Quando que eles satisfazem essa relação? Quando todo elemento do conjunto X também é um elemento do conjunto Y. Essa relação, a relação usual de inclusão de conjuntos, é uma relação de ordem, tá? Bom, então vamos relembrar, né? O que são as relações reflexivas, simétricas e transitivas, né? Então, a relação é reflexiva quando todo elemento do conjunto A está relacionado com ele mesmo, né? Então, se eu pensar em par ordenado, né? O par XX está na relação para todo x do conjunto A. A relação R será dita transitiva quando ela satisfaz essa propriedade aqui, ó. Independente do x, do y e do z que eu tomar no conjunto A, nós temos que se o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o z, então obrigatoriamente o x tem que estar relacionado com o z, tá? E a relação é antissimétrica quando satisfaz a seguinte propriedade, ó, se x está relacionado com y e y está relacionado com x, isso só pode ocorrer quando o x e o y são iguais, tá? E essa propriedade tem que ser válida para todos os pares x e y no conjunto A, né? Todos os elementos x e y no conjunto A. Ok? Então a definição de relação de ordem está aí, ó. Uma relação não vazia e um conjunto não vazio A será dito uma relação de ordem quando ela for reflexiva, transitiva e antissimétrica. Antes de chegar nos exemplos, né, eu vou já definir com vocês o que é diferenciar algumas relações de ordem, tá? Então, uma relação de ordem ela tem que ser reflexiva, transitiva e antissimétrica. Aí, dentro das relações de ordem, nós caracterizamos, podemos dividir elas em mais duas classes, né, em dois tipos. As relações de ordem totais, né, e as parciais. Então, uma relação de ordem será dita total quando ela for além de relação de ordem, ela satisfaz essa propriedade.
Então, ó, R é uma relação em um conjunto A R é uma relação não vazia, A também é um conjunto não vazio. Então, nós vamos dizer que essa relação, se ela for de ordem, ela é total quando quaisquer dois elementos do conjunto A estão relacionados de alguma maneira, né? Então, se você tem dois elementos x e y, então, se a relação é total, então ou acontece isso, independente do x e do y, né? Então, todos x e y tem que satisfazer pelo menos uma dessas duas propriedades, ok? No caso, então, em que dado o conjunto A existir uma relação de ordem total nele, nós vamos dizer que o conjunto A ele é totalmente ordenado pela relação R, tá? Nesse caso, quando dois elementos estão relacionados, tá, por uma relação de ordem, nós diremos que eles são comparáveis, tá? Então, tanto nesse caso quanto nesse, nós diremos que os elementos são comparáveis, tá? Também, né? Se vale isso e vale isso por x e o y, então vamos dizer que o x e o y não são comparáveis, tá? Então, relação de ordem total é uma relação de ordem tal que quaisquer dois elementos do conjunto são comparáveis. Você consegue relacioná-los por essa relação, tá? Quando não for possível essa propriedade para todos os elementos, aqui tem um erro de digitação, tá? Nós vamos dizer que a relação é parcial. Então, o que é uma relação de ordem parcial? Tá? É uma relação de ordem tal que nem todos os elementos são comparáveis. Tá? Ou seja, eu consigo encontrar dois elementos no conjunto A, né? Onde R é uma relação de ordem no conjunto A, para os quais dois elementos existem, então, dois elementos no conjunto A, x e y, para os quais o x não está relacionado com o y e o y não está relacionado com o x. Então, uma relação ou ela é ordem parcial ou ela é total, tá? Uma negação da outra. Então, se é total, para todos os elementos do conjunto são comparáveis. Então, todos, presta atenção no quantificador. Quaisquer dois elementos de um conjunto são comparáveis se nesse conjunto tem uma relação de ordem total. Agora, se tem uma relação de ordem parcial, isso significa o quê? Que existem dois elementos no conjunto que não são comparáveis, segundo essa relação, tá?